Revelado, a surpreendente transformação que deixou o chefe milionário sem palavras. Pedro estava na sua mesa, a luz fria do escritório refletindo nos arquivos que ele organizava. O cheiro de café e papel se misturava com a tensão do ambiente. Ele olhou para cima e viu Carlos, o chefe milionário, ignorando a equipe com a mesma frieza de sempre. Era um dia comum, mas em seu peito a indignação ardia como fogo. Ele se lembrou dos seus pais, da luta diária para garantir o pão de cada dia, e do respeito que sempre foi fundamental em sua família. Então, naquele momento, tudo mudou. Naquela manhã, ao atravessar o saguão do prédio, Pedro viu um grupo de idosos que limpavam o chão sem receber um olhar sequer. Eles, com suas mãos calejadas e olhares cansados, eram invisíveis para todos. Uma senhora com o rosto marcado pelo tempo, deixou cair um pano e, sem querer, derrubou uma vassoura. O desdém dos colaboradores ecoou como um tapa. A cena cortou o coração de Pedro. Não era só uma questão de respeito. Era a essência da humanidade que estava em jogo. Ele decidiu que não poderia mais ficar quieto. Vou fazer algo a respeito, pensou com a coragem pulsando em suas veias. Pedro desenvolveu um projeto que uniria eficiência com respeito, um plano para integrar a dignidade à equipe de limpeza. Ele sabia que se a empresa queria crescer, precisava olhar além dos números. Era hora de mostrar a Carlos que ele era mais do que um simples assistente. Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Pedro respirou fundo, o suor escorrendo pelas têmporas. Carlos, ele exclamou, quero lançar um projeto que pode melhorar nossos lucros e criar condições dignas para a nossa equipe de limpeza. O olhar frio de Carlos congelou a sala. O milionário não só ignorou a proposta, como fez questão de debochar. Você realmente acha que isso importa? O que precisamos são de números. Aquelas palavras atravessaram Pedro como uma faca, mas ele não estava disposto a recuar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentou, a empresa enfrentou uma crise financeira. O clima mudou. Durante uma reunião cheia de desespero, Pedro disparou. Carlos, são as pessoas, não apenas os números que sustentam essa empresa. A sala ficou em silêncio, todos esperando pela reação de Carlos. E foi aí, diante daquele olhar rígido, que Pedro soltou a bomba. Eu sou neto de um dos fundadores dessa empresa. O choque era visível, como se o chão tivesse se aberto sob os pés de Carlos. Ele parou, se esforçando para processar a revelação. Tudo mudou em um instante. O que antes era desprezo, agora era uma oportunidade. A luta de Pedro não era só por ele, era por todos aqueles que, como sua família, merecem dignidade e respeito. A atmosfera estava carregada e Pedro sabia, a mudança estava começando, mas até onde ela poderia ir? Pedro sentia o coração disparar enquanto a sala se enchia de murmúrios nervosos. Os colegas de trabalho trocavam olhares, alguns perplexos, outros com curiosidade. Carlos, o chefe milionário que sempre parecia imbatível, agora parecia um homem comum, vulnerável diante da verdade que Pedro acabará de revelar. A confusão em seu rosto era palpável e, pela primeira vez, o silêncio não era de desprezo, mas de expectativa. Você está falando sério? Murmurou Carlos, sua voz mais baixa, quase abafada pela pressão do momento. Pedro assentiu com convicção. Ele sentia uma energia nova, como se ele mesmo tivesse se tornado uma ponte entre o passado da empresa e seu futuro incerto. Isso muda tudo, Carlos, continuou Pedro, suas palavras recheadas de esperança. Você sabe do valor que essa empresa construiu ao longo dos anos. E eu não estou aqui apenas como neto de um fundador, mas como alguém que acredita que podemos e devemos fazer melhor. A atmosfera na sala começou a se transformar. Alguns dos funcionários soltaram um suspiro, como se finalmente houvesse uma oportunidade para serem ouvidos. A senhora Eliane, a mulher de cabelos brancos que limpava os corredores, e a quem Pedro sempre observou sem notar, agora era uma presença viva em sua mente. Ele se lembrou dela tentando juntar os grãos de dignidade que os outros pareciam ignorar. Carlos se recompôs, cruzando os braços. E o que você sugere? Um plano feito por um assistente como você? Como vamos implementar isso na situação atual? Provocou. Pedro não hesitou. Vamos criar um comitê. Um espaço onde todos, independente do cargo, possam trazer ideias.
podemos integrar melhor os nossos colaboradores à cultura da empresa. Isso não só vai aumentar a produtividade, como também o moral deles. Um time que se sente respeitado e valorizado vai trabalhar muito além do esperado. O chefe olhou para ele com um misto de dúvida e talvez pela primeira vez considerou a proposta. A sala estava tensa, mas algo havia mudado. O que antes era apenas desafoto virou esperança, e essa esperança começava a ecoar nos corações dos outros funcionários. Se você está realmente disposto a se comprometer com isso, eu vou considerar, disse Carlos finalmente, seus olhos mais brandos. Mas você terá que provar que isso pode funcionar. Pedro sentiu que um peso gigantesco ainda estava sobre seus ombros. Ele poderia ser parte da mudança, mas também teria que enfrentar desafios que jamais imaginara. Um misto de ansiedade e otimismo tomou conta de sua mente. Ele estava prestes a lutar não só pela dignidade dos trabalhadores, mas também pela sua própria história. Nos dias que se seguiram, Pedro se dedicou intensamente. Ele conversou com todos, ouviu suas histórias, e fez um levantamento das condições de trabalho. A cada relato que recebia, seu foco se tornava mais claro. O projeto tomava forma, uma nova rede de respeito e dignidade. Mas enquanto as coisas pareciam promissoras, um novo obstáculo se aproximava. Uma reunião inesperada foi convocada e murmúrios de que a empresa poderia ser vendida começaram a zunir no ar. O que isso significaria para seus planos? Para as pessoas que ele tentava ajudar? Essa dúvida corroía Pedro. Estariam prestes a perder não apenas o que construíram, mas a chance de mudar tudo? Ele precisaria agir rápido, antes que seus esforços e a esperança dos colaboradores desmoronassem como um castelo de cartas. Como a venda poderia afetar seu projeto? E principalmente Carlos estaria ao lado dele nessa nova luta? Com uma determinação renovada, ele se preparou para o estrondo que estava por vir. Não doeria só nele, mas em todos que viam nele um farol de mudança. A história da empresa e a dignidade de tantas vidas estavam prestes a entrar em colapso, mas Pedro não estava pronto para desistir. Qual seria sua próxima jogada? Pedro acordou com um peso no peito. O dia prometia ser decisivo, mas a pesquisa de clima que ele havia mandado aplicar nos últimos dias pairava em sua mente como uma sombra. Os murmúrios sobre a possível venda da empresa se intensificavam. Seus colegas estavam alarmados e, para cada mensagem que recebia, a ansiedade aumentava. No fundo, Pedro sabia que tinha que agir antes que as incertezas tomassem conta de todos. Ao entrar na sala de reuniões, Pedro percebeu a tensão no ar. Os rostos de seus colegas estavam preocupados, as conversas baixas e desconfortáveis. Carlos, que normalmente era o primeiro a se manifestar, parecia mudo, perdido em seus pensamentos. Pedro engoliu em seco e decidiu que era a hora de mostrar que ele não estava ali apenas para ser um assistente, mas sim um agente de transformação. Bom dia, pessoal! Começou, tentando quebrar o clima sombrio. Eu sei que todos estão preocupados com a situação, mas precisamos ter uma conversa clara. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Ele percebeu a atenção se voltando para ele, olhares curiosos e esperançosos. Essas notícias sobre a venda da empresa são preocupantes. Mas eu acredito que temos uma oportunidade única em mãos. Se mostrarmos nosso valor e comprometimento, talvez possamos não apenas garantir nossos empregos, mas também fortalecer a nossa posição no mercado. Carlos cruzou os braços, ainda com uma expressão à parte. E o que exatamente você propõe, Pedro? Apostar tudo em um sonho? Disparou, mas havia uma leve hesitação em sua voz. Eu proponho que mostremos à diretoria, e a potenciais compradores, que somos uma força a ser reconhecida. A pesquisa de clima que fizemos revelou que muitos estão insatisfeitos. Vamos usar isso a nosso favor. Vamos unir as vozes de todos numa apresentação poderosa. Mostrar que uma equipe unida e motivada pode ser a chave para um futuro próspero, sugeriu Pedro, deixando sua alma transparecer nas palavras. O silêncio que se seguiu foi interrompido por murmúrios de aprovação. A voz da senhora Eliane surgiu do fundo, tímida mas firme. Eu sempre pensei que aqui, todos poderiam ter voz, mas nunca tive coragem de dizer isso. Pedro sorriu, um calor percorrendo seu corpo. Exatamente, Eliane. Esse comitê que planejei se tornou mais do que um sonho, é uma necessidade. Para lutarmos por nós mesmos, precisamos saber o que queremos. Todos têm algo a acrescentar, e juntos somos mais fortes. Ele olhou nos olhos de Carlos, buscando uma fresta de compreensão. Carlos, vamos respirar nova vida nesse lugar. Se você nos apoiar, todos nós podemos fazer a diferença. Os braços de Carlos descruzaram e seus olhos pareciam brilhar um pouco mais. Talvez, se você conseguir isso, estaríamos diante de uma nova possibilidade.
mas será preciso um planejamento sólido e não podemos falhar. Pedro sentia o coração acelerar, uma mistura de felicidade e angústia. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora havia uma faísca de esperança. Com o apoio de Carlos, uma ideia finalmente começava a ganhar forma. Mas ainda havia muito o que fazer. Ele precisava arregaçar as mangas e mobilizar aqueles que eram suas vozes, buscando apoio entre aqueles que mais precisavam. Então, enquanto começava a elaborar o grande plano, o telefone de Pedro vibrou. Era uma mensagem que faria seu coração parar. Precisamos falar sobre a venda. Pode ser a última chance de mudar tudo. A mensagem pairava no ar como um eclipse, deixando Pedro dividido entre a esperança de criar um futuro e o medo de perder um passado construído com tanto esforço. Ele tinha apenas um momento para decidir: seguir em frente ou enfrentar a realidade do que estava por vir. Como ele reagiria àquela mensagem? O que isso significaria para todos eles? Pedro se preparou para as próximas etapas, mas seu mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Pedro sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo ao ler a mensagem. As letras dançavam diante de seus olhos, quase como se quisessem contar uma história secreta, uma narrativa de vendas e decisões que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Precisava agir. Com a mente fervilhando, dirigiu-se até a sala de descanso, onde muitos de seus colegas costumavam se reunir nos momentos de tensão. Ao entrar, viu vários rostos conhecidos, todos com expressões de preocupação. O clima era pesado, mas por um momento ele hesitou. O que poderia dizer que realmente faria a diferença? Sentei-se ao lado de Eliane, que parecia tão nervosa quanto ele. O que você acha que vai acontecer? Ela perguntou com um fio de voz. Não sabemos ainda, mas temos uma chance. Precisamos unir forças e mostrar a nossa força, respondeu Pedro, os próprios olhos brilhando com esperança. Logo, outros começaram a se reunir ao redor dele, atraídos pela centelha que começava a acender. Carlos foi um dos primeiros a se juntar daquela vez. Certo, Pedro. Vamos tirar isso a limpo. O que você precisa de nós? Ele estava mais aberto agora, e isso fez o coração de Pedro acelerar ainda mais. Primeiro, precisamos entender a fundo a pesquisa de clima. Vamos usar isso como nosso guia para criar uma apresentação robusta. Precisamos identificar os pontos que podem ser melhorados e as histórias de sucesso de cada um, mostrando que somos mais do que apenas números, disse Pedro. Sua voz firme. Eliane concordou. E podemos coletar depoimentos. Acredito que as pessoas estão prontas para expressar suas opiniões. Quem sabe isso não toca o coração dos diretores, disse e mordeu os lábios. Visivelmente animada. Um clima de entusiasmo começou a brotar. Cada um começou a compartilhar suas experiências, a se abrir sobre o que realmente amava na empresa e o que gostaria de ver transformado. Enquanto as vozes se entrelaçavam, a ideia de um comitê se transformava em um plano concreto. Pedro sorriu ao ver a paixão tomando conta da sala. Ele sabia que aproveitar essa energia era crucial. E se formássemos pequenos grupos para trabalhar em partes específicas? A comunicação será vital para que todos se sintam parte do processo, sugeriu. Ótima ideia! Vamos fazer isso! Carlos bateu na mesa, um brilho de determinação nos olhos. A sala começou a vibrar com estratégias, sonhos e esperanças renovadas. Pedro podia sentir que as engrenagens estavam se movendo. No entanto, no fundo de sua mente, a mensagem que receberá persistia como um eco. O que realmente estava acontecendo na diretoria? Havia uma pressão externa que não podiam ignorar. Sabia que o tempo estava correndo e que talvez a conversa sobre a venda já estivesse acontecendo sem eles se darem conta. Naquela noite, enquanto trabalhava nas suas anotações, uma ideia brilhante o atingiu como um raio. E se conseguissem se reunir com alguém da diretoria antes da reunião oficial? Uma ideia ousada, mas que poderia fazer a diferença. Ele pensou em quem poderia interceder. O coração batia forte. Eliane e Carlos foram os primeiros a acreditar no seu plano. Juntos, elaboraram uma abordagem cuidadosa para agendar uma reunião. Precisamos ser diplomáticos. Mas vamos fazer com que eles ouçam nossas vozes, disse Carlos, determinado. Porém, antes que pudessem começar, uma nova mensagem chegou. A tela do celular iluminou o rosto de Pedro, revelando uma notificação que o fez parar. Amanhã, os investidores estarão na empresa. Venham preparados. A adrenalina disparou. Era a chance de mostrar quem eram, mas também era um alerta. A contagem regressiva havia começado. Pedro teve certeza de que seu destino e o destino de todos ali estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nunca haviam imaginado. O que exatamente os investidores desejavam? E o que fariam em tempo real para se fazerem ouvir?
As dúvidas surgiam a cada instante. E a pergunta que ecoava agora era: eles teriam coragem de tomar as rédeas da situação, ou seriam apenas espectadores do que estava por vir? Pedro mal conseguiu pregar os olhos naquela noite. O que deveria ser um sonho tranquilo se tornará um pesadelo, preenchido com dúvidas e incertezas. Ele queria ter confiança, mas a pressão da situação pesava sobre seus ombros. O que poderia fazer em tão pouco tempo? A reunião com os investidores estava prestes a acontecer, e ele precisava de um plano sólido. Ao amanhecer, o escritório estava em um frenesi. Pedro entrou, sentindo o clima elétrico que pairava no ar. Os colegas estavam se preparando, correndo de um lado para o outro, ajustando suas roupas e revisando papéis freneticamente. Ele se dirigiu à pequena sala de reuniões, onde o grupo se organizaria para a apresentação. Eliane estava lá, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e determinação. Pedro, todos estão prontos. Precisamos de algo inesperado para impressioná-los. Não podemos apenas ser mais um número na planilha, disse ela com a voz firme. Exatamente. Temos que mostrar-lhes o verdadeiro valor humano desta empresa. Vamos misturar os dados da pesquisa com histórias reais de nós e dos nossos colegas. É nisso que devemos focar. A energia estava mudando. Pedro via um brilho na expressão dos que o cercavam. Carlos entrou correndo, um sorriso nervoso no rosto. Pessoal, consegui agendar uma conversa rápida com André, o diretor de operações. Ele disse que vai dar uma olhada no que preparamos antes da apresentação. Precisamos aproveitar isso. Ele falou ofegante, mas a excitação era palpável. As mãos de Pedro estavam suadas enquanto ele olhava para seus colegas. Era a oportunidade que precisavam, mas a pressão era enorme. Então vamos lá. Precisamos das nossas melhores histórias, todas as conquistas e momentos que definem quem somos. Isso pode ser a diferença entre um sim ou um não. O grupo se dividiu rapidamente em pequenos grupos. Cada um começou a trabalhar em suas partes, compartilhando memórias, risadas e até algumas lágrimas. Pedro sentia que a essência da empresa se materializava ali, naquelas conversas. A cada minuto que passava, a ansiedade se transformava em uma energia contagiante. Enquanto se preparavam, uma nova mensagem estalou na tela de Pedro. Era uma atualização sobre os investidores. Eles chegariam antes do esperado. O tempo estava se esgotando. Vamos, temos que ser rápidos. Carlos, você pode ficar com a parte dos números? Eliane, você se encarrega das histórias pessoais. A sensação de urgência pulsava no ar com cada minuto. Todos estavam mais prontos, mas o nervosismo ainda estava presente. Pedro tentou se concentrar. Ele sabia que mais do que qualquer dado ou gráfico, as histórias que contariam ali seriam a chave. Pessoal, lembrem-se de que eles querem ver vocês, o que motivou e uniu todos nós aqui. Não tenham medo de mostrar quem somos, afirmou, fazendo uma pausa para respirar. Antes que percebessem, o dia virou noite e a primeira rodada de investidores estava prestes a entrar. Com o coração acelerado, Pedro alinhou-se ao lado de seus colegas, suas vozes se unindo em murmúrios de incentivo. Até que a porta se abriu e os investidores entraram, com expressões de seriedade e expectativa. O momento que todos aguardavam estava ali, e Pedro sentiu um frio na barriga. Ele olhou para seus amigos e em um instante teve a certeza de que estavam juntos nessa. Era agora ou nunca. O que eles iriam dizer? Como fariam para tocar o coração dos investidores, e quais segredos poderiam ser revelados para garantir o futuro que tanto desejavam? A pressão estava nesse momento, onde cada palavra poderia mudar tudo. Com o coração disparado, Pedro respirou fundo, tentando espantar os pensamentos aterradores que se arrastavam por sua mente. Ele observou os investidores que se sentaram à mesa, seus rostos impassíveis, analisando tudo com olhos críticos. Era agora ou nunca. Pedro deu um passo à frente, decidindo que não deixaria o medo falar mais alto. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Hoje queremos contar não apenas números, mas a história que se esconde por trás deles, começou ele, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Era um momento tenso, e ele percebeu que as expressões dos colegas eram uma mistura de ansiedade e determinação. Eliane, interrompendo de uma forma quase instintiva, falou com o brilho da esperança. Cada número que apresentamos é resultado de um esforço conjunto, de cada um aqui. Nossos dados refletem não apenas estatísticas, mas vidas transformadas. E muitas dessas histórias começam com uma ideia simples. Pedro percebeu que a chama de Eliane estava acesa. Ela era o combustível que faltava naquele momento. Eles começaram a se revezar na apresentação, compartilhando histórias de funcionários que passaram por desafios incríveis, superaram obstáculos e, em muitos casos, encontraram esperança e propósito na empresa.
O impacto emocional das narrativas era palpável. Alguns investidores pareciam se emocionar, com olhares fixos e sorrisos discretos. De repente, Carlos entrou em cena com a apresentação de gráficos que mostravam o crescimento e os resultados. Então, aqui estão nossos números. Este crescimento não é aleatório. É fruto de nossa colaboração, da paixão que cada um de nós coloca em nosso trabalho todos os dias. Ele apresentou os dados com clareza, e a energia na sala começou a mudar. O nervosismo foi sendo substituído de forma gradual por uma expectativa palpável. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Um dos investidores, um homem de cabelos grisalhos e uma expressão dura, levantou a mão e perguntou: "Vocês mencionaram histórias pessoais. Poderiam compartilhar um caso específico?" O silêncio tomou conta da sala, e todos se olharam. A pressão voltava. Pedro lembrou-se de uma história que havia ouvido de um colega, sobre uma ex-funcionária que havia começado na empresa como estagiária e com muito esforço e dedicação, conseguirá se tornar gerente. "Sim, eu gostaria de falar sobre a Lúcia", ele começou com a voz mais suave, mais firme. Ele contou como a jovem encontrou apoio na equipe durante um período difícil em sua vida, e como isso não apenas a motivou a crescer profissionalmente, mas também a inspirar outros. Os olhos do investidor pareciam murchar ao ouvir sobre Lúcia. "E ela ainda está com vocês?" perguntou, quase como se o caso tocasse uma corda íntima dentro dele. Pedro percebeu a vulnerabilidade na pergunta e respondeu com sinceridade: "Sim, ela é uma das líderes de nossa equipe agora." Isso mostra que quando investimos nas pessoas, o retorno é imensamente maior. Um murmúrio de aprovação estava presente entre os investidores. A atmosfera, que antes era de tensão, agora parecia pulsar vida. Mas por um instante, enquanto Pedro falava, uma pergunta surgiu em sua mente. Estariam prontos para ouvir algo que poderia transformar tudo novamente. As rédeas da conversa avançaram, mas Pedro se sentia à margem, absorvendo as reações, as expressões emocionadas. Ele poderia sentir que algo importante estava se desenrolando. Para finalizar, Pedro decidiu correr o risco de trazer um questionamento que o inquietava. E se, ao invés de vivermos apenas de dados, começássemos a considerar o impacto social que causamos? O que aconteceria se nós trouxéssemos mais pessoas como a Lúcia para o nosso time? A sala estremeceu. Ele sentiu os olhares dos investidores pesando, como se um novo caminho estivesse sendo desenhado diante deles. As palmas suadas e o peso nas palavras se tornaram evidentes. O jeito deles de enxergarem aquilo poderia mudar a narrativa do que estava sendo apresentado. Ao mesmo tempo que Pedro aguardava uma resposta, um misto de ansiedade e expectativa crescia. E aquela pergunta ecoava na sua mente: o que acontecerá se eles não estiverem prontos para a verdadeira transformação? Os minutos que se seguiram à pergunta de Pedro pareciam se arrastar, como se o tempo decidisse desacelerar para amplificar a tensão no ar. Ele podia sentir cada batida do seu coração ecoando em suas têmporas, enquanto os olhares dos investidores se cravavam nele, esperando uma resposta. A sala estava preenchida por um silêncio quase ensurdecedor e, em meio a isso, Pedro percebeu uma pequena mudança na expressão do investidor mais velho. Algo havia despertado nele, mas o que exatamente? Carlos, percebendo que a tensão ameaçava engolir a conversa, tentou dar continuidade. O que Pedro quis dizer, ele começou, ajustando os óculos com uma leve hesitação na voz, é que nós não estamos apenas pensando em números. Estamos falando de uma mudança significativa, que pode impactar tanto nossa companhia quanto a sociedade. Um dos investidores, uma mulher de cabelos cacheados que estava no fundo da mesa, levantou a mão. E como pretendem implementar isso? É uma proposta audaciosa, e gostaria de entender melhor os planos. Sua voz era firme, mas Pedro notou um brilho de curiosidade nos seus olhos. Estamos pensando em ampliar nosso programa de recrutamento, buscando pessoas que enfrentaram dificuldades e que possuem uma força interior incrível, Pedro respondeu, ganhando coragem com cada palavra. Acreditamos que essa diversidade trará não apenas novos talentos, mas também um reinício para aqueles que, como a Lúcia, precisam de uma chance. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, mas havia também um ar de desconfiança pairando. O homem de cabelos grisalhos olhou para a equipe e disse: "Isso é tudo muito bonito, mas como vocês vão garantir que essa mudança se traduza em resultados financeiros concretos? Transformação é ótimo, mas o que o mercado vai dizer disso?" Pedro sentiu que uma sombra de dúvida ainda se fazia presente. Precisava responder, mas a pressão começava a pesar em seus ombros. Ele pensou em Lúcia, na luta dela, e em como havia provado que vale a pena acreditar. Se olharmos apenas para o lucro imediato, estaremos perdendo uma enorme oportunidade de criar um impacto a longo prazo.
As histórias que temos aqui são provas, Pedro se aventurou. O social e o financeiro estão conectados. A cada história de superação, uma nova oportunidade surge. E com isso, acredito que conseguiremos benefícios tangíveis. Os rostos na mesa mostravam uma mescla de ceticismo e interesse. Eliane, percebendo que a energia estava mudando, decidiu contribuir de forma mais audaciosa. Nós podemos começar imediatamente um programa piloto, com investimentos em mentoria e capacitação, para mostrar que estamos comprometidos com essa transformação. Vamos transformar uma voz como a de Lúcia em uma sinfonia de outras histórias de sucesso. Um aplauso tímido surgiu de um investidor à direita, mas logo se tornou um consenso. As opiniões estavam se alinhando, e a dúvida que antes havia dominado a sala começou a ceder espaço à curiosidade. Pedro respirou aliviado. No entanto, o homem de cabelos grisalhos não desistiu tão facilmente. Ele inclinou-se à frente, estudando as reações. E se isso não funcionar? E se não vierem resultados? O que vocês planejam fazer? As palavras pesadas pairaram no ar. Pedro se sentiu desafiado a encontrar uma resposta que pudesse assegurar aqueles investidores céticos. E se o risco não fosse apenas em termos financeiros, mas também uma questão de identidade para a equipe? O sentimento de que estavam prestes a desbravar um território inexplorado misturava-se à dúvida sobre o futuro. A tensão voltava e Pedro sabia que ainda havia uma pergunta subjacente pairando na sala. Eles estariam verdadeiramente dispostos a se arriscar por uma transformação que poderia mudar tudo? O futuro estava na balança, e a resposta precisava ser dada. E enquanto olhava para os rostos ao redor da mesa, uma certeza se formou em sua mente. O tempo de agir era agora. No fundo, ele sabia que a verdadeira transformação poderia não apenas trazer resultados financeiros, mas criar um legado que perdurasse. Contudo, a dúvida o perseguia e uma nova pergunta se instalou: estariam prontos para dar o passo final? O olhar firme do investidor mais velho sentenciava o clima na sala. Pedro podia sentir as expectativas pesadas como chumbo, mas a determinação que começava a brotar em seu peito o impediu de recuar. Era a hora de fazer arder essa chama. Eu entendo suas preocupações, ele começou, tentando reunir todas as suas forças. A verdade é que o sucesso não vem sem riscos. Ele olhou para cada um dos investidores, um por um, buscando conexão. Estamos aqui porque acreditamos que o risco é o que nos torna verdadeiramente humanos. Tentar, errar, aprender e voltar a tentar. Essa é a essência de qualquer empresa que queira deixar um legado. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. O investidor de cabelos grisalhos continuava observando, intrigado, enquanto os outros pareciam refletir sobre o que ouviram. Pedro notou que Eliane estava ao seu lado, com um olhar determinado, como uma amiga pronta para lutar ao seu lado. Se tudo der certo, teremos uma equipe mais forte e uma empresa mais ética. Mas, independente do resultado, ganharemos experiências e crescimento que vão além de números em um relatório, continuou ele, agora mais confiante. E isso pode abrir portas que nem imaginamos. A mulher de cabelos cacheados parecia estar se conectando à visão. E se um projeto dessa magnitude falhar, o que vocês farão para recuperar a credibilidade da empresa? Sua pergunta era direta, mas agora havia uma abertura no tom, quase como se ela estivesse disposta a ouvir mais. Prometemos aprender, respondeu Pedro, em um tom que era metade afirmação, metade súplica. Nos comprometemos a ser transparentes com os nossos investidores e com a sociedade. Se falharmos, vamos analisar cada passo e buscar o que podemos fazer melhor. Estamos prontos para isso. As palavras ressoaram na sala, como se fossem ecoadas em um espaço novo. Uma onda de conversa começou a surgir, expressões de dúvida começaram a se misturar a olhares de esperança. Uma mulher à esquerda de Pedro sussurrou algo para o colega ao lado, e as cabeças começaram a acenar em um leve sinal de concordância. O homem de cabelos grisalhos finalmente quebrou o silêncio. Então o que vocês propõem? Um piloto, como a Eliane sugeriu. Pedro não hesitou. Sim, um piloto com um pagamento baseado em resultados. Precisamos mostrar a força dessa ideia em ação. E não apenas para os nossos investidores, mas para a sociedade também. O clima na sala começou a mudar. As vozes se elevaram em diálogo e pela primeira vez, todos pareciam mais animados do que apressados para sair. A energia estava mudando, criando uma teia de oportunidades. Enquanto as propostas e ideias começaram a borbulhar, Pedro olhou para Eliane e, sem dizer uma palavra, percebeu que ambos estavam pensando em Lúcia. Aquela que poderia ser a primeira de muitas histórias de transformação. E assim, em meio a essa nova dinâmica, um novo pensamento começou a se formar na cabeça de Pedro.
A transformação que esperavam conseguir poderia, de fato, ser menor do que a verdadeira mudança que eles estavam escondendo de si mesmos. Mas e se o que eles realmente precisavam era algo maior, um motivo a mais para lutar? No momento de revelação, a ideia surgiu como um raio. Ele se levantou e pediu a atenção da sala. E se, além de criar novas oportunidades, também pudermos fazer algo que tenha um impacto emocional nas comunidades ao nosso redor? Imaginem se pudéssemos contar essas histórias mais a fundo, com documentários, parcerias com ONGs, algo que envolvesse a sociedade como um todo. O que vocês acham? Os olhares na sala se fixaram nele, e um novo murmúrio de emoção começou, como se uma porta estivesse sendo aberta para um futuro que ninguém tinha imaginado antes. Mas então, em meio à excitação, uma pergunta pairou na mente de Pedro: estariam prontos para encarar o desafio não só como uma empresa, mas como um agente de transformação de verdade? A sala, antes tensa, agora pulsava de possibilidades. Os rostos dos investidores se iluminaram, e um turbilhão de conversas começou a fluir, como um rio impetuoso após a chuva. Era instigante ver a vida borbulhante de novas ideias que preenchia o ar. Pedro sentiu o coração bater forte. Ele sabia que aquela era uma oportunidade única. Estamos diante de um momento decisivo, pensou, enquanto ouvia fragmentos de conversas. A voz da mulher de cabelo cacheado se destacava. Precisamos de um plano concreto, algo que realmente envolva a comunidade. E logo, um homem bem vestido completou: documentários? Isso poderia dar uma nova perspectiva à nossa marca. Eliane lançou um olhar significante a Pedro, e ele percebeu que estavam sintonizados. Agora era o momento de agir, de engajar aqueles investidores. Precisamos não apenas de um piloto, mas de um movimento, ele declarou com fervor. Se pudermos conectar nossas ações a histórias reais de impacto, podemos tocar vidas. Com cada palavra, a animação crescia. Os investidores começaram a dividir responsabilidades e pensamentos. Eu posso me envolver com as ONGs, disse uma mulher animada. Outro correu para anotar ideias no quadro branco. A energia tomou conta do ambiente e, por um instante, esqueceram as barreiras financeiras e de mercado. O que importava agora era a mudança que poderiam trazer e as vidas que poderiam tocar. Mas enquanto o entusiasmo subia, uma pequena voz interna de Pedro começou a questionar. E se essa visão grandiosa esbarrasse na dura realidade? Uma fraqueza ou insegurança poderia levantar a cabeça, e ele precisava se preparar mentalmente para isso. Apostar na emoção das histórias era poderoso, mas a pressão de resultados ainda pairava sobre eles como uma sombra. Uma das investidores interrompeu seu pensamento. E a Lúcia? Como vamos realmente conectar nossas histórias a pessoas como ela? Era verdade, Lúcia não era apenas um exemplo, ela simbolizava tantos outros que aguardavam uma chance. Precisamos ouvir a voz dela e de outras pessoas, Pedro respondeu, sentindo a urgência em suas palavras. As histórias que contaremos devem vir de longe, da luta real. Mas o olhar do investidor grisalho não se desviava. Ele observava avaliando, enquanto os outros começavam a levantar questões sobre logística e financiamento. Um filme pode ser uma ótima ideia, mas como garantimos que funcione, realmente funcione? Questionou, levantando um importante alerta. A solução é clara, Eliane interveio, sua voz firme. Precisamos lançar esse piloto, seguindo um modelo simples, para que possamos ver como a comunidade reage. A partir daí, podemos contar a história da Lúcia e abrir espaço para mais. O clima mudava, mas ainda havia lacunas. Pedro sentiu seu peito arder. Era hora de elevar a conversa, de ser autêntico. Gente, temos que lembrar que não é só uma questão de lucro e perda. Estamos tentando construir algo maior do que nós mesmos. Se falharmos, precisamos apenas ser honestos e aprender juntos. E se tivermos sucesso, a transformação vai além de números, será sobre vidas. Essas palavras iluminaram a sala com um ar quase palpitante, mas a consciência da responsabilidade assustava Pedro. Ele sabia que um passo em falso poderia desmoronar tudo. O homem grisalho levantou a mão, um gesto de calma. Acredito que vocês têm uma visão, mas vamos precisar de um detalhamento. O risco é alto e a cobrança será pesada. Estão prontos para isso? Pedro tragou em seco e por um instante a dúvida invadiu sua mente. Ele olhou para Eliane, que insistia em acreditar, e pensou em Lúcia, a história que ainda não contaram. E se tudo desmoronasse? O peso da verdade o fez hesitar, mas antes que pudesse responder, sua determinação tomou conta novamente. Estamos prontos e, mais do que isso, estamos dispostos a nos levantar após cada queda, disse ele com convicção.
O silêncio na sala se estendeu, mas os olhares agora eram diferentes, como se ali houvesse uma centelha de fé em algo maior, e a conexão entre eles parecia mais forte. Mas em meio a esse novo horizonte de esperança, um dilema pulsava dentro de Pedro. Eles realmente estavam prontos para o peso dessa transformação, ou o futuro poderia reservá-los mais do que uma simples jornada de negócios? A sala pulsava com um misto de nervosismo e esperança. Os investidores trocaram olhares e Pedro sentiu que todos esperavam por uma resposta definitiva. Esse era o auge de uma batalha que começou tímida, mas que agora exigia coragem e convicção genuínas. O homem grisalho e sério, que antes parecia ser apenas uma barreira a ser quebrada, agora se mostrava como um facilitador de diálogo, um ponto de partida para algo realmente grandioso. Estamos prontos para isso, e mais do que tudo queremos fazer a diferença, Pedro reafirmou com firmeza. Sua voz ecoava na sala, não apenas como uma afirmação, mas como um convite a todos para se tornarem agentes de transformação. Ao seu lado, Eliane apoiou. E se falharmos, nossa resposta será aprender e crescer. Isso é parte do que somos. As palavras dela ressoaram, e Pedro percebeu que não estavam sozinhos. Aquela sensação de união, de um objetivo maior, estava contagiante. Um dos investidores, uma mulher jovem com um semblante esperançoso, interrompeu. E quanto tempo levará? Precisamos de um cronograma e pontos de verificação para garantir que estamos todos na mesma página. Suas palavras despertaram uma nova onda de entusiasmo entre os colegas de Pedro. Havia um desejo palpável de acreditar na mudança. Pedro ficou pensativo. Vamos começar com um piloto de 3 meses focado na inclusão. Pretendemos reunir histórias e transformar essas narrativas em ações concretas, avaliando o impacto durante esse período. Em seguida, podemos mostrar o resultado e decidir o próximo passo. Ele buscou os olhos de Eliane e Carlos, que assentiram confiantes. O investidor de cabelos grisalhos voltou a falar, agora com um brilho de curiosidade. Se conseguirem esse resultado no período, que outras ações estão planejadas para manter essa dinâmica? Pedro respirou fundo, pronto para deslizar para um plano ainda mais audacioso. Com as histórias que levantaremos, pretendemos criar um programa de mentoria e inclusão, e ao mesmo tempo, relatar esses experimentos em um documentário. A ideia é tornar visíveis as vozes que muitas vezes permanecem caladas. Se conseguirmos criar um impacto social, estaremos não só ajudando as pessoas, mas também a empresa. Os sussurros de aprovação começaram a circular pela sala. Havia uma transformação em andamento, e Pedro podia sentir a vibração da empolgação. A barreira que antes parecia intransponível agora se desfazia, e a sala se aquecia com uma nova possibilidade. Ótimo! Estou dentro. Quero ver essa transformação acontecer, disse a mulher de cabelo cacheado, enquanto outros começaram a se manifestar, entusiasmados. Um por um, os rostos ao redor da mesa começaram a se revezar, manifestando apoio ao plano audacioso. Então será esse um momento de verdade, disse o investidor grisalho, parecendo finalmente satisfeito. Levaremos isso adiante em nossa reunião. Vamos acreditar no potencial de vocês. Assim a sala se transformou em um espaço vibrante de ideias e esperanças entrelaçadas. Pedro sentiu a adrenalina pulsar, uma mistura de alívio e gratidão na corrente de palavras que fluíam. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, naquele instante, um novo ciclo estava se iniciando. Os debates fervorosos tomaram conta do ambiente, e a atmosfera de transformação estava assentada na mesa. Enquanto a conversa se intensificava, Pedro se lembrou de Lúcia. O que ela representava não era apenas uma única história, mas o símbolo de tantas vidas que esperavam uma chance de serem contadas. Naquela noite, quando finalmente todos se dispersaram, Pedro mal podia conter sua felicidade. O projeto estava apenas começando, mas a semente de mudança que ele plantou se tornava uma árvore frondosa. Enquanto caminhava para casa, um sentimento de realização e pertencimento o preenchia. A luta que parecia solitária se tornará um esforço coletivo. Enquanto sonhava com o futuro, ele percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas em criar resultados, mas em conectar pessoas e construir um legado que transcenderia qualquer número em uma planilha. A história da empresa estava prestes a se entrelaçar no tecido da comunidade. E o que começou como uma indignação havia se tornado um caminho de empoderamento coletivo. Pedro sorriu para a nova jornada que se descortinava. Ele sabia que qualquer passo que tomassem poderia reverter não apenas a história da empresa, mas impactar a sociedade de uma forma duradoura. A mudança estava em suas mãos, e ele não poderia estar mais certo de que algo incrível estava prestes a acontecer.
E agora, você não pode perder as próximas histórias emocionais que virão. Inscreva-se imediatamente no canal para ficar por dentro de tudo. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas de transformação. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.